paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos de número 126. Salmos de número 126. Quantos encontraram, digam amém. Salmos de número 126 diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Só quem está alegre por estar na casa do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Só quem está alegre, ore comigo nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Senhor, estamos felizes e alegres, porque há uma esperança, uma promessa, e o Senhor traz à memória aquilo que o Senhor fez para a nação de Israel, e o Senhor traz à memória como uma sombra daquilo que acontecerá na tua igreja nos dias de hoje. O Senhor conhece os teus filhos, os teus servos, desde o levantar ao deitar. Chegaram na tua casa e só o Senhor sabe como, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra a cada coração. Eu tenho certeza que teu Espírito continuará derramando o teu amor sobre os nossos corações. Eu tenho certeza que pessoas sairão diferentes, Senhor Deus, como chegaram nesse lugar, porque o Senhor é um Deus que renova, o Senhor é um Deus que faz coisas novas todos os dias. Estamos alegres porque o Senhor tem uma palavra, a tua presença nos conforta, e o Senhor é que faz e desfaz nessa noite. Senhor, é o que nós te pedimos, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento. É uma alegria muito grande ver cada um dos amados irmãos, e como eu já falei alguns dias, eu volto a repetir, parece que cada dia chega um rostinho novo que a gente vai vendo na casa do Senhor, e isso é uma alegria muito grande. Isso é uma alegria enorme para cada pastor, irmãos. Se você quer agradar os seus pastores que já passaram, o seu pastor e aqueles que ainda passarão, reserve a sexta-feira para estar na casa do Senhor. Reserve a sexta-feira para vir ouvir a palavra de Deus. E isso traz alegria, e eu sou muito alegre pela vida de cada um dos amados irmãos da congregação Belém. Queridos, hoje nós vamos tomar como base um salmo, que no hebraico é Tehillim, e ele significa canções ou poemas que são entoados. E é interessante porque quando nós olhamos para os salmos, a gente vai se deparar com inúmeras pessoas que se alegram com os salmos, que gostam de ler o livro de salmos. Tem alguns, e eu lembro de antigamente que tinha um pai de um colega meu que até deixava aberta a Bíblia no salmo de número amém, deixava aberto já, porque no livro de Salmos nós vamos encontrar situações semelhantes a momentos que muitos vivemos. É no livro de Salmos que nós vamos ver homens narrando, relatando alegria, aflições, gratidões, mágoas, dor, raivas, amargura, anseio, alívio. E parece que quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós nos identificamos com isso, e nos traz um conforto, uma alegria, porque o Deus que entrou com providência na nação de Israel, o Deus que entrou com providência aos salmistas, é o mesmo Deus que entra com providência àqueles que confiam, àqueles que acreditam, àqueles que depositam a confiança no Senhor, porque é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, e é o mesmo Deus de eternidade em eternidade.
Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas existe uma versão que eu amo mais ainda, que diz que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque Ele é tudo. Ele é o calor do frio do deserto, Ele é o refrigério nos momentos de calor intenso no deserto, Ele é o pão da vida, Ele é o alimento, Ele é a água, Ele é tudo e de nada, e quem tem Deus de nada sente falta. Mas o que nós precisamos entender, queridos, que esse livro de Salmos, ele não é um ajuntamento aleatório de canções, de poemas. Ele não serve unicamente para trazer esse conforto aos nossos corações, é muito mais que isso. São 150 canções que foram entoadas, são 150 canções que foram reunidas durante o período de adoração ao templo de Jerusalém. O livro de Salmos ele é dividido em 5 grupos, e os estudiosos eles vão dizer que eles estão divididos em 5 justamente porque os hebreus entendiam que eles representavam os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Então eles vão compreender e entender que o livro de Salmos ele é o reflexo, ele é a sombra das leis do Senhor. E aí o Salmo de número 1, que é uma espécie de prefácio, ele parece que está dizendo: olha, nesse livro, nesses poemas, nessas canções, adoraremos a Deus de todas as maneiras, adoraremos a Deus com cânticos, com orações, com poemas, para todas as ocasiões. Só que eu preciso lembrá-los que ele é um livro de adoração ao Senhor, mas é a minha adoração ao Senhor. O salmista no Salmo 50, verso 14, ele diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. E qual seria o maior sacrifício que nós apresentamos diante do Senhor? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz essa resposta. Ele vai dizer: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se ofereçam a Deus. Porque existe só 2 maneiras do ser humano levar a vida. A primeira é a maneira dos justos, e a segunda é a maneira dos ímpios. É por isso que o Salmo vai descrever: bem-aventurado e frutífero é o homem que teme ao Senhor, que segue a sua lei e tem prazer na lei do Senhor. Porque ela nos mantém andando em um caminho do Senhor. Ela nos mantém caminhando na direção que conduz o homem para a vida eterna. O livro de Salmos, ele começa confrontando. É aí que eu quero que você entenda: não é só conforto, não é só massagem, não é só alívio. Porque Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o livro de Salmos ele não fica fora, ele traz esse entendimento. É por isso que começa confrontando, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Porque essa palavra, ela é verdade para as nossas vidas. Essa palavra é o que nós precisamos viver, entender e compreender como verdade absoluta para as nossas vidas. Ainda que estudiosos digam que não existe verdade absoluta, nós cristãos cremos em uma verdade absoluta. O Senhor Jesus é a verdade, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É verdade absoluta. Creio
Porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Precisamos entender e compreender que nós temos um dono, que nós servimos a um Senhor, que antes dele ser o Salvador da sua vida, ele é o Senhor da sua vida. E esse Senhor, ele está preparando um lugar que não é nessa terra. Filipenses 3:20 vai dizer que a nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo de passagem. É a sombra do Salmo 126. Porque no Salmo 126, querido, é um cântico de peregrinação. Ele foi escrito em um momento em que a nação de Israel estava numa época de angústia, de aflição. E agora, como meio de escrever, falando sobre essa aflição e a alegria que o Senhor trouxe, ele escreve, o salmista escreve o Salmo 126, que é dividido em 3 partes. O padrão é dividido em 3 partes. A primeira, o salmista vai louvar ao Senhor pelo passado. Ele vai se lembrar das bênçãos que o Senhor havia derramado sobre a nação de Israel. A segunda parte, a nação agora vai suplicar ao Senhor por renovação. Agora, no presente, eles estão fazendo uma oração para que o Senhor pudesse renovar como antes. E a terceira parte do Salmo, vem a promessa do Senhor, vem a resposta do Senhor para as bênçãos futuras que Deus cumpriria sobre essa nação. A primeira parte, queridos, provavelmente é a peregrinação, é o retorno da nação de Israel do exílio babilônico, onde os judeus se surpreenderam de uma grandiosa forma, de uma forma tão surpreendente que eles não estão acreditando naquilo que Deus fez. Eles estão como se estivessem sonhando. Eles estão enxergando, mas não estão acreditando, porque parecia que tudo era bom demais para ser verdade. Parece que o cativeiro babilônico, as aflições, o sofrimento parece que não iria ter fim, e agora Deus muda o cativeiro, muda a situação, e eles estão sem acreditar. Mas Deus faz, e Deus fez de uma forma tão grandiosa que as nações vizinhas olhavam para aquela nação e entendiam que Deus operou um milagre grandioso. Então agora eles estão orando pelo presente. Na segunda parte, eles estão lembrando, e essa lembrança das bênçãos que Deus fez no passado motivou eles para que eles pudessem clamar novamente ao Senhor pedindo o renovo, porque nesse período a nação estava acostumada com coisas pequenas. As coisas grandes que Deus fez no passado ficou no passado, e agora eles estão acostumados com milagres, coisas e ações pequenas. Mas nós servimos a um Deus grandioso, e agora eles estão olhando e dizendo: Senhor, assim como o Senhor faz no deserto, um deserto seco, árido, rachado, mas quando o Senhor manda a chuva, as correntes da água vai preenchendo as valas, as rachaduras, e vai surgindo vida, vai renovando vidas, vai trazendo vida novamente. Faz desse jeito conosco de novo. E agora, na terceira e última parte, tem a promessa para o futuro. É agora a semente da tristeza, que iria render uma colheita abundante de alegria.
era a colheita com tristeza, que agora possibilitaria a renovação da esperança que era concretizada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E quando eu olho para o Salmo 126, ele traz uma grande verdade para a nossa vida. A verdade é: volte a sonhar. Talvez você tenha projetos que estão enterrados, esperanças que se acabaram no meio da jornada, da caminhada. Talvez é um período longo demais que Deus está possibilitando que você fique no meio desse cativeiro, no meio dessa aflição, no meio dessa angústia, que todas as esperanças foram pelo ralo. Mas assim como Deus renovou a esperança, a alegria, a certeza, a confiança, Ele me traz nessa noite para dizer: Ele está renovando sonhos, esperança, certeza no seu coração, para que você continue caminhando, porque a promessa não é para esse lugar. O salmista não consegue descrever a emoção que eles estavam sentindo naquele momento. E olha, queridos, que eles estavam tão alegres que parecia que estavam sonhando, só que eles estavam no cativeiro babilônico por muito tempo, nem sabia como estavam as condições de Jerusalém. Se eles nem sabiam como estava lá e estão alegres, imagine para nós como vai ser naquele dia, porque a Bíblia Sagrada traz uma ilusão, um raiar de luz, de esperança, de como vai ser naquele dia. Se eles não sabiam ficar alegres, imagine nós, porque Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos e que os que ficarem até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, mas seremos arrebatados com Ele no soar das trombetas. Nós sabemos como vai ser, irmãos. Vai ter a trombeta, o Senhor estará na nuvem. Nós sabemos como vai ser naquele dia. Paulo escrevendo está dizendo: console-se uns aos outros com essa palavra. Que esperar? Que palavra? A palavra do arrebatamento da igreja. Esse consolar aqui é chegar para perto. É quando eu ver o irmão Raimundo desanimado, eu chego para perto e falo: irmão Raimundo, não fica assim. Esse consolar é isso. Chegar para perto, trazer lembrança, memória das promessas que o Senhor fez. E sobre 1 Tessalonicenses 4, essa verdade que Paulo escreve sobre arrebatamento, nós temos que ouvir isso todos os dias. Nós temos que ouvir essa verdade todos os dias, e não só ouvir, mas viver como se essa verdade fosse acontecer hoje, como se hoje fosse o último dia, porque aí nós temos motivos para sonhar. Você sabe o que a psicanálise diz? Ela diz que quando nós dormimos, o nosso cérebro, quando nós sonhamos, ele faz uma avaliação daquilo que nós vivemos durante o dia. E tudo que não é bom, tudo que é ruim, ele deleta do arquivo. E tudo que é bom, ele deixa na memória, registrado. Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? Tem pessoas que estão sonhando muito mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Tem pessoas que estão presas muito mais aqui na terra do que aquilo que o Senhor está nos reservando naquele dia lá no céu. É porque talvez esqueceu das promessas. É porque talvez esqueceu de sonhar. Porque o nosso Senhor está nos guardando, está nos esperando,
salmista está aqui na terra, mas o pensamento dele está no céu. Quantas? Aqui tem inúmeras mulheres que casadas. Imagine na semana do casamento. Imagine que essa noiva que está indo para o altar, vamos supor que um dia antes do casamento ela tem um sonho. Você já acha que ela vai sonhar com o quê? Ela vai sonhar com a entrada, ela vai sonhar com o vestido. Se ela puder sonhar, ela vai sonhar como que vai ser naquele dia, como que vão estar os convidados, como que vai ser o vestido. E nós que somos a noiva do Senhor, nesses últimos tempos temos sonhado com o quê? Nesses últimos tempos, qual tem sido a nossa esperança? Nesses últimos tempos, qual tem sido a certeza? Qual é a promessa que ainda está na sua memória? Qual é a promessa que está registrada ainda no seu coração, que te motiva a levantar a todo dia e matar leões todos os dias, para dizer: eu sou crente no meio dos ímpios? Paulo, escrevendo aos Romanos 8,18, ele diz: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada naquele dia. O que ele está dizendo é: o nosso sofrimento aqui não pode tirar a certeza, não pode fazer a gente parar a caminhada, não pode fazer a gente desanimar, porque aquilo que está reservado é muito maior do que os nossos olhos viram nessa terra. Paulo subiu aos céus. Ele disse: olha, eu vi coisas que não dá para revelar, não é compreensível a mente humana, mas está reservado. Por isso eu só vim aqui nessa noite dizer para você: volte a sonhar com aquele grande dia, volte a ter a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Porque tudo está preparado. Tudo está preparado para aquele grande dia. Lucas 21:28 diz: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Que coisas são essas? Aí nós vamos para Mateus, ele vai dizer que vai ter guerra e rumores de guerra, vai ter fomes e vai ter pestes. Olha, vai ter prodígio no céu, vai ter prodígio na terra, vai se multiplicar a iniquidade. E Lucas está dizendo: quando essas coisas acontecer, não é para desanimar, não é para fraquejar, é para levantar os olhos para o céu, porque aí está próximo a redenção. E quando nós estivermos preparados para aquele dia, em Mateus 25:6, o Senhor disse: mas à meia-noite, quando todo mundo estiver olhando para cima, mas à meia-noite, quando todo mundo estiver com o coração alegre por aquela grande esperança, mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Por que, pastor Moisés? Porque teve uma pesquisa que foi feita com uma denominação religiosa, falando sobre a volta do Senhor.
estavam em dúvidas se o Senhor Jesus voltaria. E o último um terço não criam que o Senhor voltaria. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele tem um propósito de fortalecer na fé, porque na igreja de Tessalônica tinha muitos novos convertidos naquele período. Eles estavam enfrentando tribulações, perseguições, eles estavam enfrentando mortes, e Paulo escrevendo para que eles pudessem aumentar a fé e ter a certeza de que aquilo que Paulo ensinou sobre Jesus era verdadeiro. E Paulo pregou com tanta verdade, registrou e falou com tanta verdade, que agora os irmãos de Tessalônica, eles vão abandonar tudo que eles tinham nessa terra. Eles vão deixar de lado tudo que os olhos deles poderiam ver e aguardar a promessa que ainda estava por vir. Era tanta verdade que eles não queriam fazer mais nada, era só aguardar a volta do Senhor Jesus. Não queriam mais trabalhar, não queriam mais se dedicar nos afazeres diários. Por quê? Porque Paulo fez uma promessa: o Senhor Jesus vai voltar. E agora eles confirmaram. Paulo teve que escrever a segunda carta aos Tessalonicenses dizendo: quem não trabalha, que não coma. Tem que trabalhar, tem que viver, tem que levar a vida, porque não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Eu não sei como está a sua esperança para esse grande dia. Eu não sei como está a sua mente, a certeza, a promessa que o Senhor Jesus fez. Mas Colossenses capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. No Salmo 126, o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor fez coisas grandiosas, que as outras nações vão dizer: olha, esse Deus fez coisas grandiosas para esse povo. Só que no nosso tempo, as nações não vão falar sobre isso, das grandes coisas que o Senhor Jesus, que o Deus fez. No nosso tempo, tem uma música que resume muito bem o que eles dirão. A música diz assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Se coloca em pé. Aqueles que têm a certeza de que um dia iremos embora dessa terra, se coloca em pé, crendo, glorificando, exaltando ao Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai cumprir. Os versos 5 vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. O 6 diz: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. O autor aos Hebreus 10:35, ele diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vive virá e não tardará. Eu vou chamar mais, eu vou pedir mais. Aquele que estão com a esperança viva, sai do seu lugar e vem à frente. Vamos orar ao Senhor. Hoje essa palavra é para alegrar teu coração, querido. Hoje essa palavra é para você começar a continuar olhando mais para as coisas do céu do que as coisas da terra. Hoje a palavra é para você sair daqui pulando, saltando de alegria. Lembrando daquele primeiro amor, sabe aquele primeiro amor? Você lembra daquele primeiro amor?
uma bizinha. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, foi aquele primeiro amor. Pode chegar mais pra frente. E eu lembro que nós íamos na vizinha, irmãos, um bar de chuva, ela pegava o sombrinho, nós tínhamos um guarda-sol, ela abriu o guarda-sol. E nós íamos de bar de chuva, chegava lá molhado, mas nós chegávamos felizes na casa do Senhor. Era de bar de chuva, era na quinta, era na quarta, era na sexta, era no sábado, todo dia que tinha, nós estávamos lá. A roupa era a mesma, mas nós estávamos lá. Ela comprou para mim uma calça social, que se eu saísse de dentro dela, ela sabia onde era a Nova Aliança, ela ia sozinha para lá. Mas nós íamos. Isso não impedia de chegar, olhar no guarda-roupa e falar: hoje eu não vou para a casa do Senhor porque eu não tenho roupa. Hoje eu não vou para a casa do Senhor porque não posso, porque hoje eu estou ocupado. Naquele tempo, no primeiro amor, não tinha disso. E o que o Senhor está falando nesses últimos tempos é para nós voltarmos àquele amor louco, igual aos irmãos de Tessalônica, que falou: eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais nada, eu não quero nada, eu não quero casa, eu não quero dinheiro, eu não quero carro, porque me fizeram uma promessa que o Senhor Jesus vai voltar e a minha vida é dele, a minha esperança está nele, e eu vou esperar ele. Talvez não dá tempo de terminar a faculdade, irmãos. Nós temos com uma casa em construção, talvez não dá tempo de terminar a casa, e ela pode ficar aí para quem quiser. Talvez não dá tempo de alcançar o sonho da moto nova, do carro novo. Talvez não dá tempo de construir, terminar de construir a casa, porque agora que comprou o lote. Mas aquilo que ele está esperando, reservado para nós, é muito maior do que aquilo que nós conseguimos contemplar nessa terra. É uma rua de ouro, é um rio de cristal, e mais valioso do que isso, é o Senhor que estará no meio do paraíso. Aquilo que poucas pessoas tiveram o privilégio de ver, de contemplar, nós contemplaremos aquele dia a face do nosso Criador. Esquece, tem um poder que está vencendo lá, e hoje esquece. Tem ainda o trabalho da faculdade para fazer, hoje esquece, hoje, nesse momento, agora. Agora vamos orar só para você imaginar o céu pelo lado de dentro. Porque você não vai entrar nenhuma por porta, pular muro. Não, você não vai invadir lá. Você vai entrar pela porta da frente. E quem vai te receber é o Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, recebam por herança o que está preparado desde a consumação dos séculos. Senhor, a enfermidade não tira nossa alegria, as contas e dívidas não tiram nossa alegria, os conflitos, as opressões não tiram nossa alegria, a depressão não tira nossa alegria, a ansiedade não tira. Porque naquele dia não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, e nós estaremos dia após dia dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Olha para a tua igreja, o Senhor sabe aqueles que chegaram aqui com o último suspiro de vida, o Senhor conhece aqueles que chegaram aqui desanimados, mas pelos olhos da fé e a tua presença que entra nesse lugar, a alegria vai voltar, a alegria vai voltar a sonhar, a animar novamente, porque é o Senhor que promessa e que cumpre promessa, é a viva esperança, é o que nós seguimos e por fé nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Dê a paz.